Se liga aí a galera que gosta de polêmica, falar entre Palmeiras e São Paulo, que o São Paulo tentou roubar o Palestra Itália, o estádio para ele. E aí tá aqui, ó, o Michael Serra, grande historiador do São Paulo no Tricolaço, falando a respeito disso. Essa lenda que se propagou nos anos 80, 90, não é algo lá daquela época. Então ele vai desmistificar isso, grande Michael Serra. Na época lá de Debate Cast Tricolor, a gente conversava e tudo mais. E é um cara super sério e que deve ser ouvido, que é um cara estudioso, profissional, acima de tudo. E fica ele com a palavra aí e dá uma ouvidinha. Aprenda sobre o passado para falar com propriedade. Serra, é verdade que o São Paulo quis tomar o campo do Palmeiras no Estado Novo? Vamos começar. Primeiramente, oficialmente, em qualquer documento da época posterior, entre os clubes, não existe nenhuma menção a isso. Bom, resumindo, oficialmente não existe nada disso. Oficialmente o que a gente tem de documentação entre as duas diretorias na época, por exemplo, é cordialidade. Exemplos vários de cordialidade da época e na sequência. Uma coisa bem curiosa, o São Paulo foi campeão paulista em 1945 e 2-3 anos depois da mudança do nome do Palmeiras, jogadores do Palmeiras e dirigentes do Palmeiras entrando com a faixa parabenizando o São Paulo. O que havia sim, era um clima entre as torcidas, que a própria Gazeta Esportiva do relato do jogo do título de 1942 do Palmeiras relata que, tipo, as torcidas estavam realmente nervosas com tudo isso. O que eu costumo imaginar que possa ter um motivo, não do motivo do boato, mas algo tangível para esse boato ter perpetuado anos depois entre os palmeirenses, é que os principais veículos de imprensa daquela época, alguns dos principais, os donos eram são paulinos. Paulo Machado de Carvalho, da Record, não existia na época, mas tinha Pan-Americana, e o principal locutor da época, Geraldo de Almeida, era São Paulino. Então, e como não existem, por exemplo, documentos de rádio, nada que tenha sobrevivido, a gente não vai saber o que, por exemplo, o comentarista de uma rádio tal podia falar ao vivo. Eu sei que entre os clubes, entre os dirigentes, eu já entrevistei o Manuel Raimundo Paes de Almeida antes de falecer, outros cardeais são paulinos da época, antes de falecer, tipo, eles nem tinham ideia que esse assunto existia. A única coisa que existiu em 1942, que o São Paulo repudiou, foi a arbitragem do juiz que deu o título para o Palmeiras naquele jogo decisivo. É isso aí, pessoal. Antes de falar coisas ou replicar aquilo que os outros falam, procure fontes fidedignas, com credibilidade para falar sobre o assunto. Não propague mentiras ou coisas assim que não tem relação com a verdade. Então, ó, esse é mais um caso aí que, sabe, uma mentira que foi propagada nos últimos 30 anos aí, 40 anos, e muita gente quis abraçar como verdade para querer enriquecer uma narrativa, mas não é nada disso.